Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 17 de setembro de 2018. E com o Debate 93, 2461-0093. E-mail, debate@radio93.com.br. Facebook, Rádio 93 FM. Site, www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ei, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, nossos debatedores. Bom dia para você, nosso ouvinte, que está comemorando hoje o aniversário do seu pastor, da sua pastora. Comemorou ontem lá na igreja. Foi aniversário ontem do seu pastor ou da sua pastora? É aniversário hoje? 96803-8319 no nosso WhatsApp. E você vai escrever, vai mandar pra cá. Olha, eu quero mandar parabéns pro meu pastor. O nome dele é tal e a nossa igreja é tal. E aqui no final nós iremos orar e agradecer a Deus aí pela vida dos seus pastores. Muito bem, minha gente. Aí é o dia de cantar parabéns, de agradecer a Deus pela vida dos pastores e pastoras de ontem e de hoje. Lembrando que esta semana nós temos o debate especial Você e o Candidato. Nesta semana, ao invés de na quinta-feira, vai acontecer nesta quarta-feira. Nós estaremos recebendo aí o candidato ao governo do estado do Rio, Eduardo Paes. Então, manda pra gente a sua pergunta para Eduardo Paes através do nosso site www.radio93.com.br. Quando você entrar no site, você entra lá na televisãozinha do site e você vai ver lá a arte, debate especial, você é o candidato, você vai ver a foto de todos eles, você entra e manda a sua pergunta para o Eduardo. Clica na foto dele e manda a pergunta. Ou então, manda pra gente através do e-mail debate@radio93.com.br. Só através dessas duas formas. Muito bem, Marcela Bastos, muito obrigado, minha gente. Nós todos aqui estamos juntos aqui na 93 FM, na sua participação com a gente no nosso Debate 93 de hoje, 11h02 no Rio de Janeiro. Estamos juntos no Debate 93. Olha, minha gente, aqui o ouvinte contando pra gente, olha o seguinte, sou nova convertida e sei que preciso de uma grande transformação em minha vida. Apesar de ir à igreja, de ler a Bíblia, eu não consigo mudar. Você já passou por isso, ouvinte? Quer mudar e não consegue? Batalha numa área da sua vida? Qual a sua maior dificuldade? O que você acha assim que você, eu não sei se eu vou dizer que você gostaria de mudar ou que você precisa mudar, você que sabe, você escolhe, você precisa mudar, eu preciso mudar isso, eu não consigo. Às vezes você é uma pessoa meio nervosa, uma pessoa brava, uma pessoa assim muito agitada, intensa demais. Como é que você lida com esse assunto? O que você gostaria de mudar na sua vida? O que você precisa mudar na sua vida? A nossa ouvinte que nos escreveu diz: quando eu estou na igreja eu fico muito bem, mas quando saio da igreja não consigo e eu me torno nervosa e impaciente com meu marido e filhos, e o pior é que sou a única cristã da minha família. Por que não consigo mudar? A transformação depende de mim ou depende somente do Espírito Santo de Deus? Por que minhas orações não conseguem me transformar? Existe alguma receita para quem quer mudar? Eu pergunto a você, quero saber a sua opinião, sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Pode mandar pra gente a sua mensagem pelo nosso WhatsApp aqui, sempre mensagem de texto, minha gente, 96803-8319, 96803-8319. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Sempre começando com a nossa menina da mesa, hoje, pastora Daniele Queiroz, muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a irmã sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, bom dia, pastores que estão aqui comigo nesse debate.
JR, eu penso que aquele texto de Hebreus 12:1 nos traz um norte muito interessante para responder a nossa querida ouvinte, quando está escrito assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. Então, existe uma diferença entre embaraço e pecado. O que eu observo na fala da nossa irmã é que ela fica nervosa e impaciente. Dependendo do nível desse nervoso e dessa impaciência, ela não chega a consumar um pecado. Mas por ela estar dando testemunho, ela está aí num embaraço. Então, o jeito de vencer o embaraço e o pecado não é outro. É se submetendo a Deus e matando a nossa carne. É necessário empreender esforço para fazer morrer a nossa carne. Bispo Jaime Coelho, muito bom dia, bem-vindo ao Debate 93. E aí, qual a opinião do senhor? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes da 93 FM. Como é difícil, né, e complexo nós tentarmos falar alguma coisa a respeito da personalidade humana. Ela é muito mais complexa do que nós podemos imaginar. Mudança, o que é mudança para mim, o que é mudança para você, quais são as minhas necessidades de mudança, quais são as suas necessidades de mudança, isso é muito complexo, mas vamos tentar ajudar de alguma maneira. Viver a metanoia é algo realmente desafiador na vida de cada pessoa, de cada um de nós. O nascer de novo, o mudar as nossas atitudes, o ter uma vida transformada e regenerada pelo Espírito Santo é algo que cada cristão precisa buscar todos os dias, porque se nós não tivermos essa noção, essa intenção de buscarmos isso em Deus, infelizmente nós voltarmos a ser as velhas criaturas é algo que pode acontecer a qualquer momento. Ela, por ser uma nova convertida, me faz uma reflexão. Quanto tempo ela tem de conversão? Não temos essa informação ainda. Mas um novo convertido está no processo de transformação, no processo de ser regenerado, de ser tocado pelo Senhor, de ser conduzido pelo Espírito Santo a essa mudança. Sabemos que é aquilo que o livro de Romanos fala quando Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O problema não é simplesmente o comportamento, mas o entendimento, a mentalidade humana ser transformada. Ouvinte dizendo: o meu problema, JR, é que viajo tanto nos meus pensamentos e a realidade é muito dura. Quer mudar essa área? Nosso ouvinte aqui, outro ouvinte: JR, eu sou convertido há mais de 10 anos. Eu também sou nervosa, sou muito descontrolada na minha vida financeira, isso me causa uma enorme tristeza. Essas são duas ouvintes compartilhando aqui as áreas em que elas gostariam de ter uma mudança. Outro ouvinte: eu fico muito nervosa quando uma irmã dentro da igreja cumprimenta o meu esposo e não me cumprimenta. Quando chegamos em casa, eu brigo com ele, diz ela. Eu não sei se brigar com ele resolve, mas está aqui a nossa ouvinte que briga com o esposo dela. Pastor Rodrigo Lourenço, bom dia, bem-vindo. Sua opinião sobre o tema do debate de hoje. Bom dia, JR, bom dia aos colegas da mesa, os ouvintes que nos acompanham nesse debate tão relevante, né? E, na verdade, a gente, enquanto pastor que somos, enfrentamos essa realidade dentro de nossas igrejas com os nossos membros, os novos convertidos. Eu quero dizer uma coisa para essa ouvinte e para os demais que estão nos assistindo, é que esse processo, ele é normal. Você vai ter alguns nuances e alguns momentos que você vai cair num lado, mas assim, a Bíblia sempre está recomendando. O próprio profeta Osés, no capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, a vida de transformação, ela está em transformação. Existem conversões que são relâmpagos, mas eu creio que a conversão, a metanoia, como o bispo citou aqui, é algo que é paulatino. Você vai se convertendo, vai conhecendo mais a Cristo. Quanto mais você chega perto de Jesus, mais parecido com ele você fica e mais você consegue dominar e matar a sua carne e aquilo que te assedia, aquilo que te domina. Então, o que eu oriento essa ouvinte é o seguinte: obviamente ela já tem uma pressão por ser a única cristã dentro da sua casa, perseverar, continuar caminhando, que Deus vai dar vitória, com certeza. Com a gente no programa de hoje também o pastor Samuel Soares. Pastor, bom dia, seja bem-vindo. Aqui os nossos ouvintes compartilhando opiniões sobre o assunto. Eu também preciso matar a minha carne, diz uma delas. Outro ouvinte: JR, eu sou muito estressada. Ontem mesmo meti os pés pelas mãos em discussão com meu esposo. Falei que eu só ia ter paz quando ele morresse. Meu Deus. Ei, JR, na mesma hora eu pedi perdão a Deus, mas eu tô me sentindo muito mal
Compartilha aqui a nossa querida ouvinte, outro ouvinte dizendo: a transformação em nossas vidas não é possível sem a ação do Espírito Santo. Ele cita Gálatas 5, a referência a versículos 22 a 23, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulinho Renato de Cachoeira aqui acompanhando a gente. E aí, pastor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos amigos da mesa e a você que nos acompanha mais uma vez, querido ouvinte. Algumas coisas que eu quero pontuar aqui sobre a colocação que nos fez a ouvinte que enviou esse tema de hoje tão importante. Ela diz o seguinte: quando eu estou na igreja, eu fico bem. A gente sabe que uma reunião dura o quê? Entre 1h30, 2h30, é um tempo muito curto. O que é importante talvez colocar para essa querida? Que aquele ambiente da igreja é um ambiente que, de certa forma, ele não é a realidade, porque é um tempo muito pequeno, você já vai com uma intenção de cultuar, seu coração está inclinado para aquilo, as outras pessoas também estão para aquilo. Então, há toda uma atmosfera conspirando para que tenha um tempo agradável. Quando você sai daquilo ali, você volta para a realidade. Ela diz que ela é a única cristã em casa, então ela tem um filho que pode dar um pouco de trabalho, ela tem um marido que não é da fé e pode não entender. Então, aquele tempo não significa tudo, no sentido de que se eu fico lá, eu fico bem. O que eu faço? Me mudo para lá? Não. À medida que você caminha, e os que me antecederam já mencionaram um pouco acerca disso, à medida que você caminha com o Senhor, à medida que você segue nesse processo que o Evangelho te oferece, as mudanças, as transformações vão acontecendo. A gente pode citar, dentre os que tiveram destaque no Novo Testamento, tanto Pedro quanto Paulo, deram muito trabalho, deram muita dificuldade. E eles se convertem, eles começam a caminhar, começam agora a pregar. E daí, acabou o problema? Não, é um processo, de fato a palavra é essa, é um processo. A palavra diz que Deus é quem opera em nós o querer e o efetuar. Qual é a sua participação? Ela pergunta aqui: será que depende de mim ou do Espírito Santo? Eu diria que depende dos dois, porque isso nasce no Espírito Santo, que faz essa obra de início dentro de você, mas o desenvolvimento requer de mim, de você, requereu de Pedro, requereu de Paulo, uma resposta, uma reação. Aproveita que você tá animado, dá a hora certa aí pra gente. Agora 11h11 no Rio. Muito bem, grande abraço a todos. Olha, gente, realmente é muito difícil. Dentro da igreja eu sou um cara calmo, sou um cara brando, mas quando eu chego em casa, rapaz, é um problema, arrumo um problema com todos, eu não sou fácil de lidar. Oro pra Deus todos os dias para ele me ajudar, confessa um dos nossos queridos ouvintes aqui. Outros ouvintes trazendo aqui as suas opiniões sobre o assunto. Voltei para Jesus tem quase 5 anos, ainda não consegui deixar de fumar. Parei por um tempo, mas como o meu marido fuma, acabei caindo na tentação de novo. Isso me deixa totalmente fraca e com vontade de desistir. Fala aqui uma de nossas ouvintes. Outra ouvinte aqui dizendo: passei por isso quando o que a minha irmã está passando. A grande questão é que primeiramente ela tem que querer, pois só assim que o natural passará a ser atendido no sobrenatural, com orações, querer mudar. Deus sempre está disposto a nos ajudar, basta querermos. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes. Bom, a gente vê que muita gente está lutando, né? E graças a Deus, né, gente? Se não tivesse lutando, quer dizer, ou a pessoa tinha sido derrotada a ponto de estar morta, ou desistiu, passou pro lado do inimigo. É isso, gente? Ou não? Eu só queria pontuar uma coisa que o pastor Samuel falou aqui, corroborando com ele, é que muitas pessoas, elas querem talvez uma mudança, mas não querem pagar um preço para mudar. Ou seja, tem pessoas que falam assim com Deus: até aqui o Senhor entra, daqui para cá o Senhor não tem como entrar, porque é uma área que eu não quero que o Senhor mexa. João vai dizer no capítulo 8, verso 32: e conhecereis a verdade vos libertará. O 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu acredito que a libertação, meu pai era um alcoólatra. Meu pai, ele decidiu não querer mais, buscou a Deus, caminhou no discipulado, se libertou, está há 30 anos na igreja e nunca se desviou. Então, Deus liberta, sim. Jesus Cristo liberta. Agora, a gente precisa, como diz aquela música antiga, tudo deixar no altar. Não é uma parte. Eu preciso deixar tudo para Deus realizar. E dentro desse processo, pastor Rodrigo, é muito interessante a gente entender que a compulsão, que é o ato, a gente vai repetindo, por exemplo, fumar, como a pessoa, a irmã acabou de falar aí, é a compulsão, o pensamento é obsessivo. Se não for tratado exatamente isso, e por isso talvez o apóstolo Paulo tenha falado,
transformar o vosso entendimento, que está ligado ao pensamento, que está ligado à cognição humana, é o mais complicado. Esse é o ponto mais essencial que tem que ser atacado. As pessoas talvez estejam tentando mudar comportamento para tentar mudar o pensamento. Mas às vezes, como o pastor falou, o hábito acaba mudando, mas o pensamento continua o mesmo. Então qual a tendência de voltar a pecar? Qual a tendência de voltar às mesmas atitudes, às mesmas ações? É muito grande, a probabilidade é muito grande. Então mudar o pensamento, mergulhando no espírito, se envolvendo, nascendo de novo através desse novo entendimento. Me chama a atenção quando ela fala assim, minhas orações, ela pergunta, por que as minhas orações não conseguem me transformar? É válido a gente colocar aqui uma ilustração de que a oração ela é o combustível. Mas se você não colocar a mão no volante e pisar no acelerador para o carro andar, não vai sair do lugar. Então, quando a gente está buscando o Espírito Santo, estamos orando, lendo a palavra, estamos ali renovando a nossa mente, você está se enchendo de combustível. Mas o esforço, a força de colocar isso em ação, sempre vai ser da gente, o fazer morrer. E a gente tem uma tendência, né, principalmente o brasileiro, a romantizar muito a questão da fé e de qualquer outra coisa na nossa cultura. E não é assim. No dia a dia, na rotina da sua vida com Deus, tem horas que você vai sentir, você vai ter que ir lá e matar mesmo a sua carne, sepultar ali aquele desejo, né? É uma luta. Como disse a Marcela, tem que matar a Eva, né? Numa das ministrações que ela fez. Então, você tem que matar a Eva ali todo dia, no caso dos homens, o Adão. É um esforço, não tem jeito. Alguém vai dizer, mas isso vai levar quanto tempo, meu Deus? Eu tô na igreja já há um ano, querido. Eu tô há mais tempo e até hoje, todos que estão aqui, eu diria que só há uma pessoa que já parou de lutar contra isso. Os que já morreram, até o JR já mencionou isso. Se você tá vivo, se você segue caminhando, a luta permanece, é um embate diário. Agora, mas tem coisa que é pior do que outra coisa, não tem não, gente? Que todos vocês estão falando, nós vamos lutar, todo mundo tá na luta, mas tem coisa que é pior do que outra coisa. Alguns processos duram mais tempo. Né? Aí sim, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, as pessoas estão dizendo aqui, a pessoa é nervosa. Nervoso é diferente de uma pessoa agitada. A pessoa agitada é uma pessoa que faz muita coisa ao mesmo tempo, uma pessoa que tem uma intensidade de vida. Se eu tiver equivocado aqui, pode ficar à vontade, tá? Eu só estou dando exemplo aqui e vocês podem construir à vontade. Então, a pessoa tem essa qualidade. Uma pessoa nervosa é uma pessoa que tá tudo tranquilo, ela fica nervosa porque tá tranquilo. Tem um nível de irritabilidade. Tá todo mundo nervoso, ela fica nervosa porque tá todo mundo nervoso. O trânsito é complicado para ela, se atrasa, se não tem água, se a água não tá boa, se o leite tá quente. Esse leite é quente? É leite quente, né? Quente. Não, tá muito quente esse leite. Não, mas o senhor pediu quente, mas não pedi tão quente como o quente tá. Eu pedi quente, mas tá muito quente. Então, quente. E agora, esfriou? Tá melhor? Não tá quente mais, esfriou. Sabe aquela pessoa que... Por isso o processo, assim, vou até falar algo aqui bem interessante pra gente tentar não adoecer num processo de autoanálise. A autoavaliação é diferente da autoanálise. A autoavaliação te dá nota 10, nota 9. Você só sabe o que é nota 10 porque existe a nota 10, porque tem alguém que é nota 10, tem uma referência, ou tem a nota 9. E às vezes a gente se compara e se pune muitas vezes por olhar e falar assim, mas o fulano mudou nesse tempo. Talvez você não mude, talvez você demore um pouquinho mais, mas você não pode desistir da luta. A autoanálise não, a autoanálise ela te diz onde você tem que melhorar. Eu preciso melhorar nisso aqui. Eu preciso mudar nesse ponto. E daí, nesse caso, sem se avaliar. O ponto que o JR levantou, eu diria que é um ponto um tanto quanto mais complicado, porque a pessoa ser nervosa, me parece que é difícil da própria pessoa reconhecer isso como algo negativo. Exato. Ela pode só apontar dizendo, não, eu não sou nervoso, eu só sou muito agitado. E a gente sabe que não é igual. Esse termômetro de você parece que perder toda hora, qualquer instante, por qualquer bobeira, você perdeu o teu equilíbrio, não é algo normal. Porque veja bem, quando o ouvinte fala aqui que é o problema, tem alguns dizendo que o problema deles é fumo, por exemplo. Você tem uma coisa pontual, que é uma questão que você, é óbvio que tem que mudar, isso não é adequado para nenhum ser humano, que isso adoece, que isso prejudica, tem a conotação espiritual, mas tem uma conotação física óbvia. Claro. Quando se trata de questões que envolvem temperamento, tem a característica de cada indivíduo. Os traços de personalidade. Então tem certas coisas, a pessoa nasceu,
Ela nasceu, ela foi criada debaixo de uma gritaria. Quando alguém não grita, existe um leque de coisas. Ou o contrário. Se alguém grita, ela lembra tudo, fica genética, ruim. A vida social da pessoa, a gente aprende na família. Até mentir a gente aprende na família, né? Mas eu acredito, não querendo romantizar, como foi colocado esse termo com muita propriedade, que o Espírito Santo controla o temperamento. Né? Claro, é difícil. Eu convivo com pessoas que têm um temperamento, dentro de uma classificação antiga da psicologia, altamente sanguíneo e colérico. É um choque. Gente, essa mesa representa, todo dia tem 4. Sim. Entendeu? 3, 4, 3 no mínimo, 4 no máximo. Tem dia que tem 5 pessoas à mesa. Diferente. No mesmo dia tem aí, observando essas aplicações aí, gente de tudo quanto é temperamento diferente. Sim. Isso aqui é uma doideira, rapaz. Mas o próprio Jesus, ele reúne 12 apóstolos com temperamentos altamente diferentes. Um Pedro, que era um cara altamente explosivo, um João, que gostava de ficar com o peito, com a cabeça colada no peito. Mas depois, né? Antes ele queria matar a galera também. Lembrar disso, mas não era lá fluxo cheirar. Você falou, pastor Rodrigo, Pedro, inclusive, foi transformado pelo Espírito Santo. Porque Jesus falou, quando você se converter, vão te pegar pela mão, vão te levar onde você não queria ir, vão fazer você fazer o que você não queria fazer. Você viu o processo dele? É o processo. Depois da descida do Espírito Santo, ele escreve a primeira epístola, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. O mesmo Pedro que disse, você não vai pra cruz, falou, me crucifica de cabeça pra baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Tem um aspecto que não pode ser aqui desconsiderado, que é o tratamento neurológico, o tratamento psicológico, porque muitas vezes as pessoas levam tudo pro lado espiritual, isso falando do estado de nervos, né? A pontuação do estado de nervos da pessoa. E às vezes você vai tomar ali um remedinho, vai mudar a alimentação e vai ajudar, vai fazer uma terapia para poder melhorar o comportamento. Pode ser que venha de uma herança aí da infância, aprender o comportamento. Então é importante também pontuar, porque às vezes a pessoa fica com aquele fardo achando que só Deus vai resolver. Aí vai sofrendo, achando, meu Deus, eu nunca vou ser transformada. E até o maracujá. Foi Deus quem fez. Então Deus já está ajudando a pessoa. O psicólogo é uma ciência que Deus estabeleceu. Não é isso, gente? Sim. Eu acredito nisso. A teoria que eu estudo fala sobre complexos, né? E existem alguns complexos negativos e positivos. Às vezes a gente é tomado por eles. Quando você percebe que você está tomado por um complexo, é quando você acorda e alguém fala assim, acordou com as macacas hoje, hein? Aí você pode começar a perceber, e esse processo de autoconhecimento é importante para você saber se tu tá tomado por ele ou não, né? Bom, a nossa ouvinte aqui, ela tem esse aspecto que envolve o temperamento dela, mas tem também um comportamento e uma luta que ela tem. Um ambiente dentro da igreja, um ambiente fora da igreja. Então, ouvinte, uma análise importante, então, é que se você tem comportamento diferente dentro da igreja e fora, se as coisas não batem, se você não é nem assim mais ou menos a mesma pessoa, tem alguma coisinha errada, né? Ou dentro ou fora, né? Ou dentro você está sendo hipócrita e fora você está sendo real, ou é o contrário, ou é uma luta, ou você chega e em casa todo mundo é igual, né? Em casa todo mundo é o que é mesmo. Né? Não tem como ficar disfarçando em casa, né, Rodrigo? Como é uma colocação bem genérica, que a gente não tem uma profundidade do caso, mas o que dá a entender na minha concepção, é que ela, na igreja, ela não tem aquele confronto que ela tem dentro de casa. Ela chega dentro de casa, ela se depara com o marido talvez alcoolizado, com os filhos xingando ou fazendo qualquer tipo de outra coisa que a tira do sério. Ela ainda não tem um domínio próprio, ela não conseguiu desenvolver isso devido à sua precocidade no evangelho, e ela perde as estribeiras, coisa que, na verdade, eu entendo que isso é um exercício do realizar futuro, ou seja, Deus também está dando uma oportunidade de ela treinar algo que ela vai desenvolver, como se fosse um músculo emocional ali, ela treinando domínio próprio, treinando paciência. É uma sessão de crossfit espiritual, né? Aprendeu na igreja, vai ali e pratica agora. E assim, interessante pegar os pontos que em casa irritam, né? A desestabilizam, vou usar essa palavra que é melhor. Os pontos que em casa a desestabilizam e levar esse processo para um discipulado, pessoal. Procurar alguém para discipular, para discutir o que te desequilibra, discutir sobre o que te desestabiliza. Assim você vai encontrar alguém para te ajudar, né? Inclusive movido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo atua dentro de mim e atua pelo irmão na minha vida também. É verdade. Amém. E eu acredito que seja muito importante ela refletir sobre essa pergunta que o JR fez.
Qual é a origem dessa mudança de comportamento? Onde está essa raiz? Pode ser que ela fique só condicionada pelo ambiente, né? Entrou na igreja, está bem, ali está feliz, meu momento. Né? Como o pastor aqui falou, estou livre daqueles problemas e ela entra naquele estado ali de graça. É importante ela encontrar essa resposta, porque se a resposta for tô sendo hipócrita, aí sim entra uma dimensão de conversão, de conscientização muito maior e extremamente necessária. Assim, gente, de forma prática, quando você entra na igreja, você já entra com outro foco. Você não tem as obrigações de trabalho, você não tem obrigações de fala, de atender alguma necessidade que está acontecendo ali. É um outro ambiente. Seguro. Ela diz aqui, apesar de ler a Bíblia, não consigo mudar. Quando estou na igreja, eu fico muito bem. A tendência é essa, né? Porque muito bem, comparativamente ao quê? Há um ambiente, às vezes, em crise. Deixa entender que ela vai sozinha à igreja. Exato. Né? Tem um ambiente em crise, tem coisa para serem realizadas, enfim, atividades para serem feitas. É natural. O que não pode é ter essa coisa aí, que é bom lá e em casa é horrível. Agora, minha casa é o inferno, sabe aquela coisa que a pessoa fala? A igreja é o céu e a minha casa é o inferno. Não pode. Não pode. Essa diferença não pode. Só para acho que foi o bispo que falou a questão da paternidade espiritual. O novo convertido, ele precisa ter alguém que o discipule, que muitas vezes sente com ele para ler a Bíblia com ele, para explicar o que ele está lendo. Isso é de suma importância. Que faça a pessoa pensar e parar de sentir um pouco, né? Exatamente, até para gerar, bispo, a base que a pessoa vai efetivamente constituir para que ela cresça na fé. Então, ter um discípulo, aí eu quero recomendar a seu ouvinte, um discipulador, né? Procure alguém da igreja que você está indo, para que ande com você, te ajude nos pontos que são cruciais na sua queda, para que você possa crescer saudável em nome de Jesus. Profeta, o senhor está animado aí, pastor? Da hora certa aí para os nossos ouvintes. No Rio de Janeiro são 11h25. O seu rádio está no Debate 93. Gente, nós começamos no domingo, anunciamos na sexta-feira uma campanha muito especial de oração e jejum, trabalhando esse assunto por 21 dias de oração e jejum pelo nosso estado do Rio de Janeiro, tendo como alvo, como objetivo, mudanças verdadeiras, mudanças profundas, mudanças que possam produzir e resultar em benefício para todo aquele povo que mora aqui ou que vem para o Rio. Vivemos um estado assim com muita dificuldade financeiramente, um estado onde a gente tem dificuldade para andar, a locomoção tá o caos, seja por conta de um trânsito, seja por conta da violência. A gente fala de saúde e sabe que há uma enorme luta de cada dia para muita gente ir aos hospitais ser atendido. As cenas são as mesmas, parecem repetidas, mas são pessoas diferentes vivendo os mesmos problemas de sempre. Muita gente tem falado sobre esse assunto, tem muitos candidatos, nós temos aqui entrevistados candidatos, eles aparentam aqui apresentar soluções e alternativas para isso, como sempre acontece. Nós temos muita gente boa discutindo os temas e a 93 FM resolveu desafiar os seus ouvintes a 21 dias de oração e jejum pelo Rio. Essa campanha que foi iniciada ontem, tendo 3 horários especiais, 6 horas da manhã, meio-dia e 18 horas, para que a gente venha a orar. Na rádio nós temos orado nesse período, um pouquinho antes das 12, e assim temos realizado isso, propondo a você que esteja conosco em oração. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando um pouco mais sobre esse assunto, porque ele é muito importante para o nosso entendimento e para a nossa aplicação. E o objetivo é que você esteja com a galera da sua igreja, com os seus irmãos, com seus vizinhos, com seus amigos aí, buscando essa intimidade, esse relacionamento, para que a gente venha aí a crescer nesse tipo de intimidade com o Senhor e com os irmãos na busca de uma mudança, gente. Agora, sabe aquela hora que chega e se diz, é agora ou nunca? Que essa é uma expressão que muita gente utiliza. Gente, é verdade. Chega uma hora que é agora ou nunca, e se não melhorar, meu Deus do céu, eu creio, eu
vou usar a frase que eu acredito, assim, não é que eu não acredito em mudança, eu acredito em mudança, mas eu acredito que Deus muda, porque mudança, se não for para a obra divina, é uma coisa circunstancial, superficial. Então eu creio na mudança, eu creio em mudança não, mudança é uma coisa que depende de muita coisa, eu creio no Deus que pode mudar. E aí nós vamos estar orando, falando sobre esse assunto já, agora que são 11h29 no Rio. Estamos juntos no Debate 93. Ao menos 3 milhões de brasileiros com mais de 60 anos não conseguem pagar as contas básicas, como as de água, luz e gás, segundo aí uma pesquisa do Serasa Experian. 3 milhões? 3 milhões. E os economistas do Serasa apontam que com a retomada da economia em ritmo lento, os aposentados e os pensionistas estão comprometendo a renda deles com empréstimos consignados para poder ajudar aí os seus familiares. Está supondo que quem tem mais de 60 anos nessa pesquisa ou é aposentado ou é um pensionista. Sim, exatamente. E aí a gente pergunta, você conhece aposentados nesta situação? Já aconteceu de você se prejudicar para ajudar outras pessoas? Existe limite quando o assunto é ajuda ao próximo? Porque os idosos aqui, os aposentados estão emprestando dinheiro pro neto. Pode ser. Pra neta vai fazer aniversário 15 anos. Os filhos, né? Filho também, né? Sim, tá bom. Ouvindo os nossos debatedores aqui, são 11h30. E aí, queridos, que pensam vocês? A palavra de Deus é clara quando diz que a gente não deve se colocar como fiador do nosso próximo. Ou seja, se você não tem condições de ajudar ao ponto de poder deixar, é muito perigoso você se envolver e a palavra de Deus fala para você não fazer. Isso mostra que existe sim um limite para ajudar o próximo. Nem todo tipo de pedido que vai chegar até você tem obrigação de cumprir. Você precisa avaliar onde está a sua possibilidade. O apóstolo Paulo também vai nos ensinar lá na frente, lá nas cartas que ele escreveu às igrejas, que a gente precisa contribuir de forma proporcional às nossas condições. Então, às vezes, a pessoa não tem condições e aí ela acaba se esforçando, dando até o que não tem, e aí vai ficar numa situação complicada. Então, eu vejo que o limiar é esse. A generosidade, muitas vezes, vai vir do esforço, mas ela tem esse limite. Eu penso a respeito disso, Jota, que eu li uma frase outro dia interessante que dizia assim: crie seus filhos, você vai poder paparicar os seus netos. Paparique seus filhos, você vai criar seus netos. E é interessante que, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo isso hoje em dia. Na minha igreja tem bastante idosos, né? E a gente percebe algumas disfunções. E a gente precisa entender que honrar os idosos é algo muito importante. A cultura ocidental tem pouco isso. A cultura oriental tem mais isso, honram mais os seus idosos. É um dos motivos de discussão na academia hoje, inclusive, né? As pessoas que estão estudando falam muito sobre isso. Quem estuda humanas fala muito sobre essa questão de usar a honra com os idosos. E isso deveria ser algo muito real. Eles sofrem muito, né? Porque o mundo muda muito rápido, as coisas são muito diferentes do que eles viviam até então. Se aposenta, o salário diminui, e aí tem as responsabilidades e uma família que não entende que, na verdade, na fase idosa precisa honrar a eles, vai gerar problemas muito sérios para eles. Ouvinte contando, JR, já trabalhei em um banco, famoso banco de empréstimos, JR, era horrível. Todo dia eu vi os idosos colocando a corda no pescoço por conta de familiares. Olha aí. Meu Deus do céu, olha aqui outro ouvinte dizendo: JR, eu conheço sim o meu primo. Meu primo fez esse empréstimo da aposentadoria da minha mãe. E hoje a minha mãe só recebe... Ué, será que é isso tudo aqui? Deve ser 100. Tem, porque aqui tá 15 mil. Será que só recebe 15 mil? Tá ruim, ouvinte. Que testemunho. Ouvinte, é o seguinte, quando muda uma letra ou outra aqui, eu até consigo interpretar. Agora, número fica um pouquinho complicado. A Marcela tá interpretando. Sabe por quê, Marcela? Explicar. Sabe por quê? É o seguinte, é R$15, é isso que eu ia falar. R$15? R$15, isso que eu ia falar. Porque botou o zero aqui, tem o 00 e depois botou um O. E esse tá certo, ouvinte, tá bom, já entendemos aqui, 15 é o que recebe. Você estava sendo bondosa achando que é 150 e eu generoso achando que era 15 mil. Então veja, pastores, veja como é complicado. Sim. Quem é que pegou esse dinheiro aqui? O primo aí, ó. Ê, primo. Mas é isso que acontece. Muitas vezes o familiar, ele persuade o idoso, prometendo pagar depois,
e aí acontece o que acontece. Eu conheço vários casos, não paga, o idoso fica recebendo uma miséria da aposentadoria e desculpa a expressão, o sem escrúpulos, eu vou usar um predicativo mais brando, sem escrúpulos do miserável desse, aí como se nada tivesse acontecido. E aí isso reflete em coisas que vão vir. O que você planta hoje, você colhe amanhã. Agora, só para endossar o que a pastora falou, Provérbios fala isso, capítulo 11, versículo 15, sobre fiador, 17, 18, para não ser fiador, tem que ter um limite, porque se a pessoa não cuidou do nome dela, ela não vai cuidar do seu. Com certeza. Me parece que a grande crise é justamente esse viés sentimental, emocional. Sim, Se você pega um exemplo de uma pessoa que já está aposentada ou que é pensionista, ela vai olhar para um filho, ela vai olhar para um neto e ela vai olhar depois o noticiário, coitado dele, ele está no começo da vida, coitado. Eu já estou no final. É emocional. Jesus pode me chamar a qualquer momento, eu vou ajudar. Esse é crente mesmo. Usa esse viés mesmo. Emocional e apela, não, pô, vó, é só dessa vez, vó, Exatamente. só dessa vez, vó, vou conseguir fazer com aquele, né, vó, depois eu devolvo. E explora, infelizmente, esse lado Isso é verdade. emocional. Agora, vou dar um outro lado aqui. Só antes da outro lado, deixa eu dizer aqui que o cara do R$15 aqui, o 20 tá dizendo que o primo ainda sumiu. Entendeu? Deu ninja. É isso mesmo. Como diz o pessoal, vazare. Deu um vazare, desapareceu. Mas não tem aquele parente assim que cuida do idoso? Vou dar um exemplo. Não, botar o neto aí. Vou botar o neto aí, que não estão falando, vocês estão falando. Vocês estão falando mal de neto aí. Vocês aí, eu não. Vocês falaram aí. Aí tem o neto, é o neto. É o neto, ó, o neto que leva no médico, o neto que leva pra passear. O neto é que compra remédio, o neto é que fica junto. Sim. O neto, tô dando exemplo, né? Tô exagerando aqui. O neto tá ali o tempo inteiro. Ué, a avó pode achar que este neto merece. É possível. Os outros 9 netos, são 10. Família grande. Os outros 9 netos já fizeram uma reunião e estão com a proposta de queima de arquivo. Querem empurrar o outro neto. E o outro neto tá roubando a vovó e tal. Fazer alguma coisa. Existe esse aspecto também. Existe. Esse aspecto também, que a pessoa infelizmente enxerga o outro que se doa e que cuida como alguém que usurpa ao invés de ajudar, que né? tem um interesse, né? Que tem uma agenda secreta por trás daqui. Porque ocorrem fatos do próprio neto, às vezes, gerir a pensão da avó. É muito comum. Isso é muito comum. Eu tenho casos de família. Tem gente correta. É isso que eu tô falando. Porque não é todo mundo. Não é todo mundo que não só netos e filhos também. Um caso como esse que o JR colocou, com certeza seria coerente. Seria coerente, sim. O avô, a avó vai ajudar porque o neto está sendo bondoso. Agora, eu estava refletindo aqui sobre um outro ponto, que muitas vezes a questão emocional que o pastor Samuel colocou é também por medo de ficar abandonado. Eu tenho observado isso. Hoje em dia, a dependência emocional é algo muito forte. Né? Vai ficando com o emocional muito fragilizado. E uma relação de cumplicidade, né? Eu te ajudo financeiramente, você me dá a pensão. É uma alienação, né? O medo de ficar rejeitado. Eu tenho observado isso. E eu acho que, assim, sobre isso, é até difícil a gente mensurar, porque nós não chegamos nessa faixa etária ainda. Mas se eu pudesse me atrever a... Nós estamos caminhando. Aí fala assim. Você fala assim, eu ainda não. Mas ao meu lado tem uma pessoa lá de lá. Do outro lado da mesa. Eu passo a bola. Então Embora disfarce. É muito boa aqui. Passou por isso. Isso aqui é genético. Você acha que é para manter a pessoa? De alguma forma, para não ser abandonada, o dinheiro acaba sendo um recurso para isso? Existem vários nuances. Não tem como chutar isso generalizando, isso. Mas é duro, hein? Tem que analisar dureza, a dinâmica lá, familiar. Agora, é um assunto que é muito bacana que a gente esteja tratando, porque todos os indícios, as pesquisas, os números apontam. A população brasileira está caminhando para um envelhecimento. É bom, sim. Em muito pouco tempo, a gente vai ter uma quantidade muito maior de idosos. Hoje em dia tem uma nova faixa etária, que é a longevidade. Olha só. E é um assunto muito atual. Uma população de ratos, metaforicamente falando, para poder usurpar acima da idade idosa. Agora tem a longevidade. Pessoas que passam dos 95 anos de idade, 90 anos de idade, já estão nessa longevidade. Foi uma das últimas matérias que eu fiz na faculdade. E assim, é algo que a gente precisa cuidar muito desses nossos idosos que estão vivendo mais e que precisam viver bem.
Exatamente. Porque quando o idoso entra nessa fase, Jota, ele entra segundo o Eric Erickson, ele entra numa fase que é entre integridade versus desespero. Ele vai olhar para a vida dele e vai pensar assim: teve sentido, tudo que eu fiz foi bom, foi legal, os filhos estão vivendo sua vida independentemente, eu posso agora ser auxiliado ao invés de auxiliar. Se ele não entra nessa integridade, entra no desespero. O que eu faço, o que eu fiz, o que eu deixei pro mundo? Isso é um problema muito sério, porque adoece emocionalmente. E aí pode entrar Ao mesmo tempo alguém. Que existem idosos que fazem esse processo aí da carência, também existem idosos, eu conheço exemplos, idosos que mantêm uma certa independência. Eles conseguem administrar sua aposentadoria e viver, ótimo. Desfrutar e ajudam a família, mas sem passar por esse tem estado. alguns que são até bem atentos quando chega um abutre desse tipo. Ó, sai daqui, não vem meter a mão aqui não. O que é? Eu conheço. Abutre? Abutres, é. Não, só pra saber, é isso mesmo que você falou. Abutres. Ouvinte dizendo: JR, emprestei meu cartão pra uma amiga da igreja. Vou ler isso baixinho aqui para não. Faz isso não. Eu fico com vergonha, entendeu? JR, emprestei meu cartão pra uma irmã da igreja, entendeu? Ela levou 1 ano pra me pagar. Não faz isso. E mesmo assim, porque eu fiquei em cima dela, apagou. Virou a cara pra mim, nunca mais falou comigo. Cara. Acontece. Isso acontece muito, mas muito mesmo. Sim. A pessoa empresta e muda. Muda de país, de planeta, né? JR, meu marido pegou um empréstimo pro meu cunhado. Escondido de mim. Você tá agora, seu foco é esse, né? Escondido de mim. Mas eu descobri, JR, e ele não tem pago. Isso causa brigas aqui em casa, porque desconta da conta e acaba desfalcando no nosso orçamento. JR, meu esposo comprou no cartão do meu pai e não pagou e colocou meu nome no SPC, mas o dele tá limpo. Aqui, ouvinte, depende do neto ou do bisneto. É verdade, JR, bisneto dando banho na bisa e cuidando muito bem dela. Sem ter lido isso aqui, foi o que eu falei aqui anteriormente, é isso mesmo. Né? Outro ouvinte aqui, JR, pensei que você estava falando de mim. Qual parte? Meu Deus. Meu Deus. Qual parte, ouvinte? Deixa revelando. Meu irmão fez isso com meu pai, pediu para ele pegar deve ser empréstimo, né? É empréstimo que ajudava a pagar e não pagou. Hoje meu pai não está recebendo nada, quer dizer, está descontando lá direto na conta. Tá falando aí dos netos, existe realmente muitos netos sem vergonha. Meu sobrinho fez isso com a minha mãe. Tive que tomar a frente e pegar os documentos e o cartão dela, porque ela estava passando até fome. Entendeu? E ela recebia uma pensão muito boa. Meu sobrinho fez um monte de empréstimo no nome dela. Tem gente muito ruim, muito né? o que o senhor falou aquela hora? Vou até melhorar. Abutre gadareno. Abutre gadareno. Nossa. JR, por uma conta comorbidade espiritual. Por conta dos meus filhos, estou muito endividado. Eu sou pensionista. Eles acham que eu sou obrigada a gastar o dinheiro que o pai deixou. Cartões de crédito, compras que eu tenho que pagar. O mais velho pediu para eu tirar um carro que ele pagaria. Quem está pagando sou eu. E tenho que fazer faxina para inteirar sem poder, porque eu tenho problemas de saúde. Uma fala específica para essa irmã. Vamos ajudar. Porque uma pessoa que tira o carro aqui para o filho é uma pessoa de coração bondoso. Todo pai e mãe quer dar um carro para o filho. Verdade. Pode ser daquele Hot Wheels que está resolvido. Você não precisa dar um carro grande. Se você não tem condições, se você acha que ele não vai ter condições, não se submeta a um jogo de sedução neste nível que te obrigue a pegar um dinheiro que você não tem. Essas coisas não são assim. A gente não pode comprar coisas caras desse jeito que gera aqui uma dívida para muito tempo se você não tem condições de arcar com isso e der uma zebra. Vamos dar um exemplo aqui. Teu filho pediu uma ajuda para tirar o carro ali. A despesa com isso, vamos dar um exemplo aqui, 5.000 por mês. Se ele não tiver o dinheiro, se ele sumir, quebrou, bateu o carro. O que faz? O que faz? Você tem um dinheiro aí? Tem um dinheiro reserva? Todo mêsinho? 5.000 livre aí pra você botar lá no dinheiro lá? Se você não tem, não dá pra fazer, ué.
A não ser que a pessoa tem um histórico maravilhoso. Nunca deveu nada, paga tudo que ele pede, faz tudo bonitinho, uma pessoa organizada financeiramente, embora no fundo eu pessoalmente penso que uma pessoa que é tão organizada assim não vai pedir para tirar o dinheiro. Pode acontecer. E mesmo assim pode acontecer alguns percalços. A diferença é o momento de calamidade. Vou dar um exemplo, entrou água na casa, choveu, entrou água na casa, estragou todo. É calamidade. Sim. Agora não para comprar um carrão, hein? Agora, é o nível de responsividade, né? Lucas 6,35, Jesus vai falar: se vai emprestar alguma coisa, empresta sem esperar nada em troca. Exatamente. Empresta como se estivesse dando. É o nível de responsividade. Eu posso dar e não depois sofrer porque eu dei. Na verdade, emprestei dando. O senhor sabe, bispo, quero responsabilizar o senhor. E pessoas vão pegar esse texto hoje. Vão pregar esse texto para alguém. Se a pessoa disser que crê, ela pede um empréstimo depois. Olha, eu não trabalho com financeiro. Esse aqui são abutres aqui, os abutres, né, pastor? Abutres gadarenos. Abra o olho com eles. Se vai emprestar, empreste sem receber nada em troca. Se não, é o nível de responsabilidade. E que tá ligado aqui a pergunta que tem aqui pra gente, ó. Já aconteceu de você se prejudicar para ajudar outros? Não, porque quando a gente tenta ajudar, estou respondendo por mim, né? Não, porque quando eu tento ajudar, ajudo sem receber nada de troca. Se a pessoa não me pagar, se eu disser não é porque eu não posso mesmo. Se eu disser sim é porque eu posso até bancar aquilo ali, caso aconteça algum problema. Mas a maioria das vezes eu digo não, né? Pastor, aqui um ouvinte dizendo: JR, me ajuda aí, o meu irmão é especial e nós vamos receber uma herança. Agora o meu irmão, deve ser um outro, fala que ele não precisa, ele mora comigo, para dizer que o irmão especial não precisa, da parte porque dele. ele mora com ele, ou seja, então são três irmãos, que ele é de direito, dividido em 3 partes. Então esse irmão que não toma conta daquele irmãozinho, ele está querendo naturalmente de dividir em 2 partes, que dividindo em 2 partes ele fica com uma parte maior. Eu já interpretando e maldando aqui um negócio, mas é isso que o cara tá me falando aqui. É o que parece. É o que tá falando aqui, tá falando assim, e que se não for assim, eu vou ficar com as 2 partes, porque o irmão especial, a despesa é de manutenção, não tem despesa de investimento, mas tem despesa de manutenção. Qual é o processo adequado que vocês entendem que seria ideal? Eu acredito que o ideal é que a parte do irmão que é doente fique com o irmão que cuida para destinar ao sustento desse irmão que é especial. Acho que isso é bastante óbvio e justo. 3 partes iguais. São 3 partes iguais. Até porque ele já vem arcando com essas despesas sem herança. Exatamente. E nada mais justo que quando o dinheiro cair, essa herança cair, ele de uma certa forma também seja recompensado, porque o recurso virá, a gente não sabe o tamanho, ele vai pagar a manutenção, mas pode sobrar alguma coisa, mas ele já vem arcando com isso sozinho. Particularmente, quando eu digo 3 partes iguais, eu me refiro à separação total. Eu não tenho pessoas próximas a mim com essa necessidade, então eu não sei quanto custa para manter bem uma pessoa especial. Não sei qual é o nível de especialidade dessa pessoa. Dependendo do que for, ele até usa dos recursos próprios, né? Pois é, então, eu não sei se, por exemplo, é uma necessidade de um equipamento, de uma cadeira de rodas, selecionada, de uma alimentação selecionada. Quanto custa? Eu às não vezes sei. Então, fralda digo 3 partes iguais, separadas. O irmão que cuida não faria uso. Seria bom se quando eu receber esse dinheiro ele botar numa conta à parte, assim, para dizer que assim. Essa é a minha, essa é a sua e essa é a dele. Ele iria debitando para custear. E prestando conta se for necessário. Para não ter nenhum irmão. Para não ter nenhum irmão. E eu acho que um ponto interessante que revela o caráter desse irmão que está cuidando, um bom caráter, é o fato de ele ter ficado cuidando. Acredito que se ele fosse uma pessoa ruim, ele não assumiria uma responsabilidade tão grande. Olha, é uma ouvinte, essa que nós estamos falando aqui, é uma ouvinte, ela diz que o irmão ele tem que operar à vista. E ela diz, eu quero usar a parte dele nisso. Pronto. Entendeu? Então, justo, eu acho que vocês estão falando aí que vai receber o dinheiro. Se tem uma operação, ela tem um custo, tudo isso tem recibo, tem nota fiscal, você tem que prestar contas disso. Esse irmão é especial. Esse que vai operar o olho é o irmão especial. Então a irmã que toma conta dele quer utilizar esse recurso para isso. E ele nem pode decidir por si, né, Jota? Porque afinal de contas ele precisa de alguém para ser o tutor dele, para ajudar. Então, quer dizer, se prestar contas até é mais tranquilo, porque no Brasil que nós vivemos, a gente tem acompanhado a ascensão do custo para ter um plano de saúde para uma pessoa absolutamente normal, jovem. Como será o caso de um plano de saúde para alguém que é especial? Certamente é um valor mais elevado. Então,
Me parece que é muito sereno esse ponto de 3 partes iguais, porque o custo para esse irmão especial certamente não é barato. Muito bem, quero agradecer aqui o carinho dos nossos amados ouvintes e debatedores no programa de hoje. É o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Olha, minha gente, nesta quarta-feira nós receberemos aqui mais um candidato ao governo do estado. Nós já recebemos 3 candidatos até aqui. E tem sido muito interessante a participação dos nossos maravilhosos ouvintes com as perguntas que têm sido encaminhadas. É um programa de quase 1 hora aqui, de uma pergunta após a outra, para que sejam respondidas as questões dos nossos ouvintes. Sempre, quando termina o programa, nós entregamos em mãos aqui ao candidato as propostas ou as reclamações, as ideias dos nossos ouvintes, porque é uma forma de nós encaminharmos isso e aproximarmos você do candidato. Esse é o objetivo no Debate 93 especial Você, o Candidato. Nesta quarta-feira receberemos aqui o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Você pode encaminhar a sua pergunta para o candidato imediatamente. Tem aí? Pode mandar imediatamente no site da 93, radio93.com.br. Tem uma TV do site ali, você clica na imagem do candidato, clicou na imagem dele e pode encaminhar pergunta. A pergunta não pode ser encaminhada pelo WhatsApp. Deixa eu dizer, uma questão de justiça, nós fizemos isso com todos eles, então até já entrou aqui, vou perguntar um negócio aqui, então, pergunta pelo e-mail, manda pelo e-mail, que é o caminho que tem sido feito, porque a gente precisa depois imprimir isso aqui, porque tudo aqui é transparência absoluta. Negócio de política, puxou pra lá, puxou pra cá, não tem esse negócio. Você pode encaminhar pra gente, transparência absoluta, pode mandar também para o nosso e-mail. O e-mail é debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Você encaminha pra gente a pergunta no debate especial, Debate 93 especial, Você e o Candidato. Nesta quarta-feira receberemos o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, o candidato Eduardo Paes. Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente, muito obrigado aos nossos queridos debatedores. Pastor Samuel Soares, obrigado, um forte abraço, meu irmão. Muito obrigado, JR, os amigos aqui à mesa e você que nos acompanhou, um forte abraço, uma semana de bênção para você. Deus te abençoe. Bispo Jaime Coelho, obrigado, um abraço. Obrigado, Jota, obrigado, debatedores e ouvintes que nos ouviram até agora. Quero mandar um beijo pro pastor Carlos Pacheco. Tivemos um congresso de missões fenomenal, sábado e domingo. Estamos ajudando a Missão Lar em Pindamonhangaba, São Paulo. Trabalha com mulheres ex-moradoras de rua, ex-usuárias de crack, tem 50 mulheres lá e nós estamos indo mês que vem para ajudar ele nessa missão lá. Maravilha. Pastora Daniele, muito obrigado, um abraço. Obrigada, JR. Quero mandar aqui um abraço especial pro Davi, filho da missionária Adriana. Eles estão ligados no debate. Fala, pro Davi. Rico Rocha e pro Anderson, o motorista do Uber que me trouxe hoje. Maravilha. Também ficou ligado aí na rádio. Valeu. É muito bom estar aqui. Obrigado, pastor Rodrigo, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, eu quero mandar um abraço especial para todo o pessoal da Nova Vida Acende Pilares, Praça Seca e Vaz Lobo, minha esposa Valéria e meu filho Davi também, que está assistindo nesse momento. Um forte abraço a todos os ouvintes que nos acompanham. Maravilha, são 11h52, minha gente. Nós temos falado sobre esse assunto desde a última sexta-feira, nessa campanha especialíssima de oração e jejum pelo Rio de Janeiro, 21 dias, começando no dia de ontem. Nosso propósito, nosso projeto é ter você perto da gente, sua participação com seus grupos de oração. Até recomendei, encorajei você que tem um grupo de WhatsApp, que às vezes serve pra um monte de besteira, né? Tem bobagem pra tudo, de vez em quando alega, é divertido, tem umas coisas engraçadas, mas na maioria das vezes tem gente brigando com gente, sai do grupo e volta pro grupo. Pelo amor de Deus, chegou a hora da gente aproveitar também esses nossos grupos para oração, para encorajar as pessoas a orarem pelo Rio de Janeiro. E nós estamos aqui com o desafio de 21 dias de oração e jejum. Quem vai jejuar? Quem pode? Mas a pessoa não pode porque toma remédio, tem que ter uma alimentação bem regrada, conduzida no horário. Que coisa vai fazer jejum como? Você escolhe isso não é uma regra nossa aqui. Você pode discutir isso no seu grupo aí com a sua igreja. Tem gente que vai orar de manhã cedo, vai jejuar de manhã, pessoas que vão passar o dia, pessoas vão escolher um dia. Essa é uma decisão muito sua, assim. A gente não quer estabelecer isso como uma regra, porque isso depende de cada comunidade, ter um entendimento sobre esse assunto. Fundamentalmente, o jejum é para você estar mais perto de Deus.
Você vai ter a sua intimidade com Deus ampliada. E aí você vai poder ouvir claramente a voz do Senhor, quebrantar-se diante dele, buscar ao Senhor e clamar ao Senhor, pedindo a Deus que transforme a nossa vida, a nossa história. Vai mudar muita coisa em termos de saúde, em termos de violência, segurança, economia. Vamos clamar ao Senhor. Deus usa quem Ele quiser. A Bíblia diz que Ele usou Ciro. Lembra lá do texto bíblico do profeta Isaías? Ciro era um homem que não era dentre os hebreus, foi levantado pelo Senhor para servir a Deus, para servir ao povo de Deus. Deus pode levantar qualquer pessoa para esse fim, seja no município, no estado, no país. Nós temos que clamar ao Senhor. É uma função nossa muito importante que às vezes a gente negligencia por duas coisas. Olha, quem está falando não está orando. Quem está murmurando não está orando. Então a gente fala demais, murmura demais e ora de menos. Claro que não é regra. Você pode ser uma bela exceção. Não, JR, eu não falo mal de ninguém, eu não murmuro, eu não reclamo, eu passo o meu dia orando. Glória a Deus pela sua vida. Mas você sabe, ouvinte, que a realidade não é essa. A maioria não faz isso. E essa ideia da 93 FM foi encaminhada pra gente aqui pela querida pastora Daniele, para nossa equipe, para Andréia Maier. A ideia foi abraçada, está sendo multiplicada em vários lugares, várias igrejas. Nós vamos terminar essa campanha numa presença física, clamando ao Senhor e buscando o nome do nosso Deus e Pai, né, pastora? Isso aí, JR. Eu quero, antes de qualquer coisa, glorificar ao Senhor pela existência da Rádio 93, agradecer a Deus pela vida da Andréia Maier, que realmente abraçaram essa inspiração, porque o crédito com certeza é do Espírito Santo. É Ele quem tem mobilizado o povo de Deus a interceder, a clamar. E eu realmente agradeço a Deus porque a Rádio 93 comprou essa ideia, e através disso eu creio que nós poderemos em unidade derrubar esses principados e potestades. Eu estou plenamente convencida de que a vitória que nós precisamos na nossa cidade, na nossa nação, está nos joelhos da igreja, está na autoridade do nome de Jesus. Então eu quero me unir aqui com a fala do JR e pedir a você que compre agora essa ideia em nome de Jesus, se reúna com a sua igreja, com a sua família e vamos jejuar, vamos orar para que a gente veja a intervenção do poder de Deus sobre a nossa terra. Nós vamos orar juntos já aqui. Vamos orar também pelos aniversariantes hoje, né, Marcela? Fala pra gente. Isso, ontem a pastora Rose, do Projeto Vida Nova, em Nova Aurora, em Belfor Roxo, o pastor Flávio Machado, da Comunidade Evangélica Vida com Cristo, lá em Belfor Roxo também, pastora Maria Edith de Souza Brito, da Assembleia de Deus em Valença, pastor José Lima, da Igreja Pentecostal Cristo é a Solução, em Belfor Roxo, e a pastora Leila Cea, da Primeira Igreja Batista de Trindade, em São Gonçalo. E hoje, pastor Pedro Jorge, da Igreja Batista do Meio. Muito bem, diante de nós aqui, os nomes das igrejas, dos pastores, nós vamos clamar ao Senhor, trazendo sempre diante de Deus a cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, nome santo do nosso Deus, e vamos orar a partir de hoje de maneira especial pelo nosso Rio de Janeiro. Vamos orar, pastor. Senhor, nós queremos te apresentar nessa hora a nossa cidade do Rio de Janeiro, todo o estado do Rio de Janeiro. Estamos nessa campanha, Senhor, porque cremos que há poder no teu nome e há poder no clamor da tua igreja reunida. Senhor, cremos que há paz, que há salvação, que há avivamento, Senhor, em ti para nós, e nós queremos rogar ao Senhor, libera sobre nós essa graça, muda, Senhor, o quadro, muda a situação que temos vivido. Que todos os gigantes que têm assolado, miséria, corrupção, violência, sejam destronados em o nome de Jesus e que venha o teu reino sobre nós. Nós te apresentamos também, Senhor, os pastores que estão aniversariando, a pastora Rose, Flávio, a pastora Maria Edith, o pastor José, a pastora Leila e hoje também o pastor Pedro. Senhor, nós te apresentamos os teus filhos e te pedimos a tua bênção sobre eles, a longevidade, a paz, a prosperidade do Senhor. Também te pedimos, Senhor, como igreja, alcança aqueles que estão em lutos, que estão enfermos, que sejam consolados, que sejam levantados nesse dia. Obrigada, Senhor, por este canal, que tem sido um grande instrumento para levar a tua palavra. Que a tua presença, Senhor, seja sempre sobre nós e a ti a honra e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus.
Mas se eu não tiver entendido,